Alô, Alberto, alô, escuto. Olá, Tiago, boa noite. Aparentemente boas condições. Não vamos já lançar os foguetes, mas aparentemente temos boas condições Impecáveis. para avançar com a Lenga-Lenga do Costume, a edição número 30 da Lenga-Lenga do Costume, do dia 31 de janeiro de 2023. Lenga-Lenga do Costume, que, como todas as semanas, estreia à terça-feira, às 21 horas, no canal do YouTube do Comitê Central. Lembramos também que podem e devem seguir a Lenga-Lenga do Costume também em podcast, em Google Podcasts, Spotify e Apple Podcast. Em todos estes sítios onde for possível pontuar a Lenga-Lenga do Costume, atribuam a pontuação que a Lenga-Lenga merece, que é obviamente mais uma estrela do que aquelas que estão disponíveis nessas plataformas, mas não havendo mais uma, pontuem só com 5. No YouTube é importante subscreverem o canal. Nós temos como objetivo chegar aos 500 mil subscritores. Um subscritor por cada euro levado para casa pela doutora Alexandra Reis. Neste momento estamos quase a chegar aos 5 mil subscritores, é o nosso objetivo para esta semana. São os 5 mil, portanto Ainda não ajudem-nos. estamos naqueles padrões de indemnizações da TAP, não chegamos a Ainda esse, não, a esse mas, patamar. mas lá chegaremos, tenho muita esperança que 5 que mil lá euros ninguém cheguemos. sai da TAP, não. Pois não, por 5 mil Não. euros. 5 mil euros são aqueles vouchers para o táxi, não é? Enquanto não chegam os Sim, BMWs. exatamente. É mais É coisa, verdade, menos coisa. a famosa frota, não é? A frota, nunca mais se soube da frota, só desses vouchers para os Uber ou o que é. Bom, Alberto, mais uma semana recheada de acontecimentos. As semanas fazem de propósito para garantirem que nós temos muito material para falar na lenga-lenga do costume e esta semana é inevitável começarmos pelo altar-palco. Altar-palco, palco-altar. Alberto, tu que percebes bastante destas questões de Sou um índole especialista em altares e em religiosa, palcos. sim, especificamente em altares palcos ou em palcos altares. O que é que nos podes dizer sobre esta polémica, em específico sobre o altar palco, mas em geral sobre a Jornada Mundial da Em Juventude, primeiro lugar, vou, que tanto tem vou dado que elucidar as falar? pessoas que eu nunca fui sequer à catequese, nem sei bem o que é isso, portanto, o meu contacto com a Então tens só religião uma é um vaga bocado nulo. ideia. Tenho uma vaga ideia, Ok, mas então, de certo. altares não sei muito, portanto, de palcos, sim, já vi uns concertos e tal, e umas coisas, Acho mas, que é muito parecido. mas poucos estão. Há menos mosh, não costuma haver tanto mosh, acho Não, eu, não, não, e daqueles normalmente saltos do palco não para... se fala tanto do concerto antes dele acontecer, não é? Normalmente Não, o pessoal espera que aconteça o concerto e aí é que se fala do assunto. Aqui sim, é, aqui normalmente. é a barafunda é anterior, não é? Quem é que faz a primeira parte do Papa já agora? Isso já está definido ou se João calhar não Pedro convém ninguém para Paes, João poupar? Pedro Paes, Pedro Paes, uma Mafalda Veiga, um João Pedro Mafalda Veiga, Paes, uma e por Marisa, aí, epá, não sei, assim, e por aí, isto é sim, é qualquer outro possível, nome. é Uh, possível. Mas, uh, portanto, polémicas, porque o altar-palco não é barato e isso chamou a atenção, não é? não, E, desculpa aí, numa segunda di- fase, o que chamou ainda mais a atenção é o facto do altar-palco ser um grão de areia, pois, aparentemente, pois. não é? No conjunto de despesas que a Jornada Mundial da Juventude vai significar. Mas conta-nos, Alberto, tu Há aqui sabes coisas há uma sobre isto. série de coisas que fazem um bocado de espécie, ou nem por aí, mas não são muito surpreendentes. Quer dizer, isto começou, este barulho todo em volta dos 3 ou 4 ou 5 milhões que vai custar o palco, que me parece uma enormidade para uma coisa que, tirando a utilização por skaters a seguir, não parece que vai ter, assim, grande. Pela configuração daquilo, não parece que vai ter grande uso, não é? Falámos de corrimões, não é? E rampas e corrimões. As Parece de rampas, facto. é como a Casa da Música no Porto, apesar de tudo, sempre há uns concertos lá dentro, mas a parte Certo. exterior da Casa da Música, para quem conhece, aquilo está sempre ocupado por skaters, tem umas E está rampinhas. tudo torto, aquilo ficou tudo torto, não é? Do torto, Tudo exatamente. Eu torto. não tinha um Não há uma nível, parede direita, não pá. tinha aquele nível, aquela coisa, e o fio Certo. de prumo e tal. Aí, neste Sim. palco, aquelas rampas, aquilo deve dar para campeonatos mundiais de skate. Se Se calhar já existe, foi feito. não Sim, sei. porque eu ouvi, creio que alguém próximo do Presidente da República afirmar, ou o próprio, agora por acaso estou na dúvida, de que aquela infraestrutura, sim senhor, não era barata, mas que depois serviria a cidade de Lisboa para outro género de eventos, e Não portanto estou se a ver calhar já foi quais, feito. realmente, tirando aos skates, não estou a ver quais. Eu cheguei a ouvir falar no Web Summit, mas aquilo não é só uma cobertura, não é só uma cobertura, uma pala, um género de uma pala, enfim, não sei, Não faço mas ideia. O que eu vi nisto foi uma vontade, a partir do palco, as pessoas, um certo tipo de pessoas, já se vai perceber quais são, ou já se percebeu, viram nisto uma oportunidade para atacar lá o Carlos Moedas, coitado. Partindo do princípio, na convicção de que a culpa disto é dele, ou da responsabilidade de tudo isto é dele, ou fingindo que não sabiam que a responsabilidade disto não é dele, ou não é exclusivamente dele. Isto vem já de 2019, isto envolveu o primeiro-ministro, que pôs
disse que o governo estaria à disposição para apoiar a Câmara, na altura PS, em tudo o que fosse preciso. A Câmara PS ficou felicíssima e o Dr. Medina, na altura, enquanto autarca, disse que era uma grande vitória, uma grande alegria para a cidade de Lisboa e para o país, a organização destas jornadas. O professor Marcelo fez aquele vídeo famoso do ganhamos, conseguimos, Lisboa, Portugal, não sei o quê. Fez essas coisas todas e, portanto, todas estas entidades disponibilizaram, não o professor Marcelo, mas a Câmara de Lisboa, o Governo e acho que a Câmara de Oeiras também, de Louros, peço desculpa. De Louros, exatamente. De Louros, disponibilizaram logo verbas para estas coisas. 30 e tal milhões de um lado, 30 milhões do outro, 30 e tal milhões do outro, 10 milhões no caso de Louros, e pronto, disponibilizou-se logo verbas. Acho que não se fez nada, a não ser nomear o Zé que faz falta, quem é? José Sá Fernandes. Sá Fernandes, exatamente. Sá Fernandes. Faz falta, mas não se percebe bem para quê, porque ele é coordenador de uma coisa qualquer, que agora, sendo entrevistado a propósito desta coisa, do palco e do resto, ele não parece saber nada de coisa nenhuma, não a não sabia. ser... Não, mas deve saber dos 4 mil e tal euros, ou 4 mil euros que ganha por mês já há alguns anos, para coordenar tudo isto. Não parece coordenar, estar a fazer um trabalho brilhante. Porque ele 4 mil euros por mês não é muito, se calhar por menos de 8, 10... Ele não se ia amassar, não é? Não está a par de orçamentos, não olha para orçamentos. Ele fez uma conta, diz que isto ia ter um retorno de 300 milhões de euros, porque, e ele fez as contas, acho que isto passou-se na televisão, isto vai ter 1 milhão de visitantes e cada visitante vai gastar em média 200 euros. Portanto, 200 vezes 1 dá obviamente 300. Certo, sim. Temos coordenador especializado em contas. Temos aqui coordenador rigoroso. E, portanto, como se viu, como de início não se falou nas origens destas jornadas, que isto já vinha do tempo de 2019, portanto envolvia governo, envolvia uma Câmara Socialista na altura, envolvia isto tudo, aproveitou-se para atacar o engenheiro Moedas, que a meu ver se defende pessimamente. Porque ele não veio dizer, atenção que eu não tenho nada, tenho muito pouco a ver com isto já vem de trás e deixaram-me esta coisa em cima de mim, não é? Não, ele... Mas não disse. Não disse, não foi esclarecedor a esse nível. E, portanto, este é mais um mega evento que Portugal se candidatou. Também em 2030 já concorremos ao próximo campeonato. É do mundo. É do mundo. Portugal, Espanha e Ucrânia, como é lógico. Não, claro, é do mundo, porque a concorrer connosco está a Arábia Saudita, por exemplo, também, e o Egito e por aí fora. E, portanto, como eu vi referido por alguns economistas por estes dias, realmente parece que há aqui economistas e outros comentadores que não economistas, a assinalar o facto de isto parecer ser quase uma opção política de que Portugal seja um país basicamente que recebe eventos. Parece que a economia portuguesa vive à custa de receber eventos. Não é bem um país, é mais uma tenda daquelas grandes que se montam para receber coisas de vez em quando. Já tivemos a tenda do Gaddafi, lembras-te? A tenda do Gaddafi. Uma cimeira de Lisboa, uma coisa que o Gaddafi insistiu em ficar numa tenda. Em Carcavelos, precisamente, exatamente. Tinha feito melhor em continuar lá, não é? Depois correu mal. Se soubesse ele o que sabe hoje, ou o que sabe hoje não saberá muito. Não sei se sabe ou não, quer dizer, não vamos especular sobre isso, mas sim. Tinha ficado na tenda e sossegado na tenda, exatamente. Eu, em relação a estes grandes eventos religiosos, eu gosto mais daqueles mais espontâneos, como em 1917, por exemplo, em Fátima, que, assim a senhora apetece-lhe aparecer e aparece. Milagre do Sol, aquelas coisas, não é? Sim, acho mais espetacular, acho mais, é mais imprevisível, e isso é espetacular, e sai bastante mais barato, e depois tem um retorno a muito longo prazo, que consegue-se rentabilizar, e não é preciso nada disto, acaba por não complicar. Aquilo em Fátima saiu baratíssimo, pelas fotografias da época, as pessoas foram. Muito, exatamente, saiu muito barato, e ainda rende. Há uma notícia no meio disto tudo, Alberto. Quer dizer, é uma boa notícia que vem na sequência de outra má notícia relacionada com a Jornada Mundial da Juventude, e nós estávamos a falar disso ainda antes de começarmos, que é o facto de se ter descoberto, entretanto, que há um segundo palco, altar-palco. É preciso um segundo altar-palco. Também muito lindo no Parque Eduardo VII. Também ele aparecer uma espécie de uma pirâmide, uma coisa meio faraónica. Por falar em pirâmide, vão ter que tirar a coisa lá do cotileiro. Ora, lá está. E esse é o ponto positivo. Este trocadilho foi... Era a boa notícia. Era a boa notícia. Esta tentativa de trocadilho foi miserável e pela qual me penitencio, mas... Não foi de todo, porque até assim abriu o caminho para podermos falar de facto na boa notícia.
que traz esta revelação de que há um segundo altar-palco, que é precisamente no Parque Eduardo VII, onde, para quem conhece a cidade de Lisboa e tem a infelicidade de conhecer a escultura que está no topo do Parque Eduardo VII, ficará certamente satisfeito de saber que, pelo menos durante a Jornada Mundial da Juventude, e enquanto este altar-palco do Parque Eduardo VII existir, terá que ser retirada aquele amontoado de calhaus com forma fálica que já há vários anos está ali A no segunda má notícia é que depois o trambolho lá do cutileiro volta, o amontoado de o calhaus trambolho volta. é Regressa. Parece capaz que de sim, voltar, sim. parece que sim. Enfim, Talvez não esperemos da que mesma maneira, porque eles vão retirar aqui aos pedaços, imagino. Depois talvez não consigam montar exatamente igual, mas não é que a arte não vai talvez, perder e muito em achas que função disso. pode Não é? ressentir-se disso? Acho que em termos artísticos não, acho que tanto faz. É despejar Capaz de para lá ser. os calhaus. É despejar calhaus, sim. Epá, e pronto, e já agora, se for possível, não os empilhar de Da forma tão mesma forma. perfeitinha. É. Sim, ser só assim um monte um bocadinho mais disforme, talvez tornasse a coisa um bocadinho Sabes uma coisa engraçada, por falar em artistas, menos em grandes grotesca. artistas, ainda não Certo. consegui descobrir, e já li algumas pessoas referirem-se a isso, também sem conseguirem. Se alguém tiver a resposta, nós agradecemos. Quem é o arquiteto que desenhou aquele palco? O principal. E o segundo também não, já agora. Mas agora, eu aqui tenho, peço desculpa pela ignorância, mas aproveito para perguntar, mas já sabe qual é o projeto final daquilo? Eu vi uns desenhos, aquilo é Eu mesmo acho o que aquele projeto projeto das final de rampas, ambos, sim. Acho que das sim. rampas. Agora, ia haver umas reuniões para ver se conseguem baixar preços junto da Mota em Gil, a quem foi adjudicado diretamente a empreitada, não é? Essa é outra coisa muito gira que realmente me chamou a atenção nesta notícia do altar-palco, que custa mais de 4 milhões de euros, e isso eu desconhecia por completo e achei muito interessante, é que aparentemente no último Orçamento de Estado foi introduzida uma linha que exclui a Jornada Mundial da Juventude das limitações Os que concursos normalmente, públicos, não é? exatamente, que normalmente existem para adjudicar obras. Portanto, normalmente Sim. para adjudicar uma obra sem concurso público, o limite de valor é razoavelmente baixo, não sei qual é, mas é Sim, mas razoavelmente é baixo. bastante inferior a esse, não é? Exatamente, e o Orçamento de Estado veio abrir uma exceção para a Jornada Mundial Olha, da Juventude, não limitando, que eu saiba, o valor das obras, perdão, que podem ser adjudicadas diretamente sem concurso público, e portanto a assinatura, não sei de quantas pessoas quantas pessoas é que tiveram que assinar este despacho, ou lá o que é isto, mas houve aqui uma ou duas ou três assinaturas, ou sejam quantas forem, que valeram um bom dinheiro, neste caso e a tenho a uma impressão que empresa privada. nenhuma delas, pelo menos as que vêm ligadas ao Orçamento de Estado, essa alteração do Orçamento de Estado será do engenheiro Moedas, não é? Eu não quero passar por estar aqui em defesa do homem, tanto me faz, Certo. mas não, isso Mas não foi responsabilidade dele, com certeza. não foi, mas vamos dar uma ajuda ao homem, porque aparentemente ele não tem mesmo interesse nenhum em esclarecer estas coisas, portanto também coitado. Ele também tem sido um bocadinho alvo de alguma distorção mediática, porque o homem disse, eu farei o que o Presidente e a Igreja mandarem. Só que ele Certo. disse isso num contexto muito específico, e que se as pessoas, não vou estar aqui a reproduzir o contexto agora em detalhe, mas as pessoas que procurem essa informação. E no contexto percebe-se mais ou menos o que ele tinha em mente. Só que toda a gente pôs cá para fora essa frase como tal. Claro. Faria tudo o que o Presidente da Igreja mandasse. Muita gente veio escrever, isto não é por nada, mas uma frase destas parece-me gravíssima num regime democrático e não sei o quê. Não era bem isso que o homem queria dizer. Eu queria dizer em termos de se a Igreja sugerir alguma alteração de palco que o torne mais barato, qualquer coisa do género e tal, por ele, tudo bem e tal. Pareceu-me que era isso. Mas ele realmente não tem o dom da comunicação. Pese embora as participações do homem lá nas conversas nas Christina Talks e nos TED e nas One Summits e nessas coisas precisamente eu tinha esperança que ele tivesse conseguido, nomeadamente a partir da participação nesse evento, captar um pouco de como efetivamente não, porque também Tiago, foi nesse evento que a Cristina pegou nos sapatos de 400 e tal euros e disse ao público que estes sapatos custam mais do que vocês ganham no mês. Portanto, sim. Para além de provavelmente não ser verdade, esperemos, é um sim. enxovalho desgraçado ao próprio público que pagou para ouvir. Não é? Sim, embora as reações, aquilo que eu li sobre as reações, não exclusivamente a esse momento, mas ao evento em geral, foram extremamente positivas. E acho que ninguém atirou sapatos depois desse comentário.
Sim, mas as dificuldades, portanto, tal como a Cristina na comunicação, também se calhar não era bem isso que ela queria dizer, não faço ideia. Talvez não, pois, talvez não. O engenheiro Moedas também não é famoso, não. Também não. E curiosamente, quem também tradicionalmente gasta bastante dinheiro em sapatos é o Papa. Não, por acaso não é este Papa. O antigo Papa é É que era o conhecido, Ratzinger, não é? Ratzinger, pelos seus sapatos. Bom, se calhar, uma vez que já estamos a falar de sapatos do Papa, talvez Sim, seja que o tema início. já. Esgotámos o tema, acho que era quando tínhamos combinado, quando começássemos a falar do chulé papal, se calhar terminávamos esta parte e íamos embora para a segunda parte sem antes, não sem antes recordar os nossos espectadores que... Desculpa só, Tiago, Não, desculpa, avança. eu só queria fazer votos, era a única coisa que eu gostava que saísse desta história toda, provavelmente não vai acontecer, mas eu gostava muito que acontecesse, era que o Vaticano se aborrecesse com isto e com o barulho em volta das verbas envolvidas e com esta história toda e cancelassem isto. Não preciso ser contra as jornadas da juventude, não tenho nada contra, absolutamente nada, é-me indiferente, mas era engraçado, depois desta balbúrdia toda e desta coisa tão portuguesa, deste regabof imenso e caótico, que só Portugal é capaz, imagino, talvez o Paraguai, não sei, aí uns sítios. Era muito giro que o Vaticano cancelasse isto, disseste, não vale a pena. Quer dizer, depois eu acho que eles só não cancelam porque já vieram dizer que a organização do evento é local e demarcar-se completamente de responsabilidade. Pronto, fizeram isso. Em relação a custos de altares, palcos e por aí fora. Mas sensato, tinha a sua piada, tinha a sua piada. Não custa sonhar, era um sonho. Vamos, e assim também acabamos esta parte num tom mais positivo. Alberto, se estiveres de acordo, e voltamos já de seguida com o nosso segundo tema da semana. Vamos a isto. E cá estamos, Alberto, para o segundo tema da semana, que é a edição número 30 da Lenga Lenga do Costume. E o segundo tema da semana merece uma presença na Lenga Lenga do Costume porque vamos falar de sondagens, mas de uma sondagem especial, porque é uma sondagem que revelou resultados que não víamos desde 2017. Uma sondagem recente da Pitagórica deu pela primeira vez, desde, como dizia, 2017, o PSD à frente do PS. A diferença não é muita, não chega a um ponto percentual, mas ainda assim o PSD à frente. É só de um ponto a diferença? Eu penso que sim. Não, é um bocadinho mais, peço desculpa. Perto de 4, não é? Não, é exatamente, é de cerca de 3 pontos percentuais a diferença. Assim é que é. Era um bocadinho mais. E resulta, lá está, de uma queda vertiginosa do PS desde o último estudo de opinião desta mesma empresa. Esta sondagem ainda assim surge poucos dias depois de uma outra sondagem da Aximage, sondagem essa que continua, em contrapartida, a dar o PS à frente, ainda que longe de uma maioria absoluta. Portanto, a sondagem mais recente dá PSD à frente do PS. E Alberto, isto quer dizer o quê? Exatamente, se é que alguma coisa. O PSD estar à frente, a parte do PSD não parece que signifique grande coisa. Não acho que tenha havido nenhuma mudança especial do PSD nas últimas semanas ou meses. Acho que é a queda do PS, obviamente, e mesmo assim é extraordinário que o PS ainda tenha a percentagem que as sondagens prevêem, não é? É preciso mesmo muita falta de jeito para fazer oposição, para não conseguir aproveitar este momento de descalabro do Partido Socialista. Nenhum país normal, um governo como este, continuaria a ser governo, não é? Já teria caído por muito menos do que tudo isto. Agora, que o PS como partido, para além das questões do governo, outras questões ligadas ao poder local e não só, e às TAPs e essas coisas todas que andam por ali, que o PS continue enquanto partido a ter uma percentagem que não sei, rondeia os 30%, não é? 30%, exatamente, em ambas as sondagens. Exatamente. Os 30%, sim. Anda nos 30%, parece absolutamente extraordinário. Que um em cada sujeito, um em cada cidadão, cada cidadão, isto soa muito mal, que um terço dos portugueses que estejam dispostos a votar, estejam dispostos a votar no PS. É mesmo sinal ou de uma fidelidade extrema, quer dizer, a gente que vota no PS, nem que os ministros saíssem à rua com gadanhas a cortar cabeças, ou então de gente que não vê alternativa, que quer votar em alguém, uma parte dessa percentagem eu acredito que seja isso, gente que quer votar em alguém e também não vê que as alternativas sejam propriamente estimulantes, digo eu, embora também acrescento que, por muito pouco estimulantes que sejam as alternativas, e eu acho que são, acho que
mais vale votar em qualquer outro partido, praticamente, já Pois, estou a quer dizer, em dizer, qualquer outro partido do que no PS, pelo menos por mudança, não é? Por sim, não vontade de vamos mudar esperar, disto. se estamos à espera de alternativas entusiasmantes, é pá, Pois, 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 pois. estamos com azar. Isto Se não estivermos parece. dispostos a tolerar alternativas menos péssimas, ou com sorte só menos más, já era capaz de não ser mau. Luís Montenegro ficou bastante entusiasmado, aparentemente, com esta sondagem, e ameaçou António Costa e admitiu pressionar o Presidente da República para eleições antecipadas, contrariando um bocadinho aquilo que parece ter estado a fazer até agora, que é fingir-se de morto, não E é? que tinha feito na Portanto, moção de censura, muito recente, não é? também, pois, exatamente, também Tinha parece abstido. rapidamente mudou de ideias. É. Taticamente não lhe pareceu interessante votar essa moção de censura. O que é verdade é que é possível que se tenha acabado. Eu não sei, pergunto-te, achas que se acabou em Portugal a possibilidade do PSD governar com minoria? Isto porque, obviamente, continua a ser impossível, Pois. aparentemente impossível ou quase impossível. O PSD conseguir uma maioria absoluta não se coligando com a Iniciativa Liberal e com o Chega. E esse não parece um cenário muito provável. Pelo menos a parte da coligação com o Chega. E o que acho que as pessoas também se questionam é se de facto será possível mais alguma vez o PSD governar Não, com, porque com maioria o relativa. precedente de 2015 criou a questão de os partidos têm que se entender entre si, pelo menos a nível parlamentar, à escala parlamentar, não é? E Pois agora temos porque, da direita não só a Iniciativa Liberal a ser liderada por alguém ou por um setor importante da Iniciativa Liberal que recusa quaisquer entendimentos com o Chega, mesmo a candidata derrotada e as pessoas que a apoiavam também tinham mais ou menos a mesma visão, ao que me parece, e agora o Chega também veio no Congresso agora do fim de semana dizer que não se repetirá o que fizeram nos Açores. O tipo de acordos que aconteceram nos Açores que também não se repetirão no continente, pelo menos no continente, foi o que eu percebi. Portanto, temos a Iniciativa Liberal e o Chega a dizer que não estão dispostos a coligar-se com ninguém, o PSD com certeza estaria disposto no limite a coligar-se com ambos, pelo menos para o entendimento, como é que é um acordo de sim, incidência parlamentar, mas não estou a ver forma da direita se entender como a esquerda se entendeu em 2015. Não pois, estou, sim, não há sei como dúvidas sair também se a daqui. esquerda se voltará a entender, mas eu acho que para eventualmente impedirem Uhum. a Entendi, tomada sim, de posse, pois, de sim, um sim, governo de sim, direito, eu creio que certamente se acho que sim, entenderiam acho que sim. até com E alguma aí, e facilidade, aí, e para aí, mais. sinceramente, a culpa ficaria a culpa, para quem acha que isso é digno de culpa, ficaria a cargo da Iniciativa Liberal e do Chega, não é? Se Claro, recusarem esses acordos, não é? para mais num cenário em que o PS seja liderado por um Pedro Nuno Santos da vida, Claro, isso não é? seria facílimo. Portanto, Sim, num sim, sim, cenário sim, 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 sim. desse género parece-me bastante Não evidente que acredito que num cenário de eleições antecipadas o Dr. Costa volte a recandidatar-se a a Primeiro-Ministro. recandidatar-se. Pois, e na verdade, justiça seja feita aqui um bocadinho ao Presidente da República, que está numa posição um pouco complexa, porque mesmo que as circunstâncias o justificassem, ou ele achasse que as circunstâncias o justificavam, no sentido de dissolver o Parlamento, epá, de facto seria grotesco dissolver o Parlamento para o PS voltar a ganhar Sim, sim. eleições antecipadas pela segunda vez consecutiva, E e se pior calhar até ainda com se a as maioria absoluta. ganhava com minoria. Ou seja, sendo menos votado, por exemplo, que o PSD. Imagina, o Uh, PSD ganhava as eleições, o PS com menos votos repetia o que fez na geringonça, ao fim e ao Em cabo. 2015, pois, Só que ali exatamente. havia a disponibilidade do CDS se aliar ao PSD, inequivocamente, não é? Claro, Agora, claro. não, como não há disponibilidade dos outros dois partidos, que têm um peso significativo à direita, não? Por muito Muito que a maior do que Iniciativa tinha o CDS Liberal, à partida até, não muito é? maior, e então os dois somados, Claro. se calhar rondam os 20%, digo eu. Pois era giro esta malta começar de facto a pensar que era boa ideia, fosse com que limitações Sim. fosse com que reservas fosse, pensarem em entenderem-se para conseguirmos de facto ter uma alternativa. Quer dizer,
Eu ia dizer uma alternativa a um modelo socialista de desenvolvimento do país, mas eu não sei, na verdade, o que é que o Chega pretende. Portanto, eu compreendo que esse acordo fosse difícil, nomeadamente em relação ao Chega, porque de facto não tenho ideia do que é que o Chega Não, e em algumas coisas que temos ideia, como por representa. exemplo, Sim. voltando a falar na TAP, nós sabemos que o Chega é um partido que defende a manutenção da TAP na esfera estatal, não é? Por exemplo, Pois, é um sim, partido é isso. estatista na economia. Sim, sim. É o que parece, não é? Que não é assim uma coisa muito sólida, assim Não. muito firme, mas a ideia que passa, no caso da TAP, pareceu-me clara, que o André Ventura defende a manutenção da TAP na esfera do governo, do Estado. Sim, e nesse sentido eu compreendo que possa haver dificuldade em fazer um acordo, pelo menos um acordo abrangente Sim, com um partido como a Chega, enfim, mas agora, sei lá, temos exemplos aí pela Europa fora de acordos muito mais extravagantes, ou pelo menos tão extravagantes quanto. A Grécia tinha partido, o partido de esquerda, da área socialista, ligado ao... O Partido Socialista Grego estava ligado a um partido Sim. mais ou menos de extrema-direita. Acho que não era, já não me lembro exatamente, não era o Aurora, qualquer coisa. Que havia, sim, sinceramente, mas tinha para lá estava o ali. Aurora, era. Havia para lá, não sei se o Aurora era o mais extremista, mas era um dos dois partidos. O menos extremista da extrema-direita estava em coligação com o Partido Socialista no poder. Vou dizer que se entenderam impecavelmente e que os resultados foram brilhantes, né? Na Grécia nunca há resultados brilhantes, também como Portugal, Sim, a coisa nunca corre assim tão bem, não é? Pois, mas, um modelo mais ou menos também. Mas lá estiveram, ou seja, há um pragmatismo na política que é necessário, há uma dose de pragmatismo que é precisa. Pois, porque sim, coisas. E há uma coisa que é importante, e nós aqui também já referimos isso em política, que é interessante e que é giro, que é ganhar eleições. Sim, não pode ser a todo o custo, mas tem que ser a algum custo. Sim, tem que ser provavelmente não, quase sempre com compromissos, com cedências, para que, não para que se transforme de um dia para o outro tudo e mais alguma coisa, mas para que se caminhe um bocadinho, pelo menos no sentido que se pretende. O problema é que tens no PSD, e isso foi sempre uma virtude do PSD, com muitos defeitos que tem, mas era um partido em que não tinhas grandes conflitos ideológicos lá dentro, ou tinhas, a verdade é que tinhas, mas esses conflitos ideológicos não transbordavam a ponto de colocar em causa a existência do partido, ou o sucesso do partido. Enquanto tens, no caso da Iniciativa Liberal, tens para ali uma data de gente ali engalfinhada, como se viu no Congresso, e no caso do Chega tens uma coisa ainda mais estranha, que é um partido unipessoal, de uma pessoa que não se percebe muito bem que visão tem para isto, não é? Essa é a parte mais curiosa, é que sendo um partido unipessoal podia ser bastante mais fácil, uma vez pronto que só há uma pessoa, ser bastante mais fácil perceber, ok, o que é que esta pessoa pretende? À partida seria mais fácil do que num grupo de 10 pessoas perceber-se, ok, o que é que estas 10 pessoas em conjunto pretendem. Claro. Deveria ser muito fácil perceber o que é que o Chega quer, mas enfim, o homem encerra uma multidão e de facto não se percebe. Acabaste de citar o Walt Whitman. Eu nem sei quem é que cita, para ser franco, I Contain Multitudes, do Whitman. Sim, isto é um programa erudito sem o sabermos. Sem o saber, instintivamente, é impressionante. Mas de facto é muito difícil perceber o que é o Chega, e nesse sentido eu compreendo que não seja fácil estabelecer acordos com o Chega. Mesmo o PSD atual começa a ter aquilo que era vago e aberto, aquilo que era um espectro largo que o PSD sempre teve, agora nem sequer é bem isso, a gente não percebe muito bem o que é que o PSD quer, que seja para o que for. Ainda percebemos no tempo do Pedro Passos Coelho, ainda se percebia, até também por constrangimentos da situação. Que havia uma missão clara. Havia uma missão evidente, sim. Sim. E também me parece que da parte do Pedro Passos Coelho também havia, mesmo, aquilo não lhe era totalmente estranho, não é? Aquela visão para o país. O país tentar controlar um bocadinho a despesa do Estado, tentar fazer algumas reformas, infelizmente não se fizeram suficientes, ou muito longe disso, mas havia ali uma visão. Este PSD atual eu não vejo isso, vejo, como uma vez brincámos aqui com os cartazes há 2 ou 3 semanas, os cartazes do Montenegro, do Dr. Montenegro. Aquilo é mais transparência, mais futuro, esperança. Força, novo caminho, mais é força, isso, coisas assim. Acreditar, vamos lá. Mais vago não podia ser. Vamos lá que a gente tem coisa e tal. É coisa e tal. Montenegro 2026, coisa e tal.
É É um bom muito cartaz. entusiasmante, é mesmo É. muito entusiasmante. Ainda assim, eu votava claramente. Ponham-me aqui Qualquer qualquer coisa, coisa. Qualquer coisa. isto não Qualquer pode coisa. continuar, não é por ser o PS e ser o socialismo. Não, não é, não Não, é, não é. é este PS, é este governo, é esta gente já É não está ali isto, a esta fazer nada coisa. e eles próprios parecem já estar quase em sofrimento, Sim, coitados. Agora acabaram de deixar cair a existência do cargo, ao que parece, sim, da secretário de Secretaria de Estado Estado da da Agricultura, Agricultura. porque já ninguém quer. Eles acho que já foram pela rua fora perguntar às pessoas, ali ao senhor do quiosque, e não sei o que se queria ser, mas Sim, já ninguém sim. quer, não é? Neste momento, parece a reunião de condomínio, quando chega a altura de perguntar quem é que quer ser o próximo Quem quer administrador. ficar com aquele frete? É aquele silêncio, horas e horas de silêncio, mesmo embaraçoso, e É. a pessoa já com muita vontade de fazer xixi, mas depois não pode ir embora. Que desagradável. Enfim, E acho que isto já está a afetar o próprio António Costa, quer dizer, não me parece que ele esteja é muito feliz possível. Pois eu acho nesta que situação não, e com o que não vem é por aí, possível. não é? Com o que virá. O que vem por aí também não parece Não. de facto muito agradável. E porque o que vem por aí não parece muito agradável, nós vamos, ainda antes do pouco agradável chegar, avançar para o muito agradável, que é o que, Alberto? É O como tu anúncio do bem azeite de sabes, Lismã. precisamente Olha, que fecha, como sempre, o segundo tema da semana. Vamos a isto? vamos lá. Campo sábio, ninho de raízes escolares, tu que vês fonte em cada socalco vivo, tu que há tanto hospedas a grande ousadia desta pequena árvore, deixando-a crescer escondida, sentindo-a maturar ao sol, lembra-te como no seu fruto abunda um néctar que alumiou dinastias e condados, serviu impérios e califados, nutriu nobres e pastores, saltibancos e trovadores. O nosso ouro líquido, hoje unindo aldeias a metrópoles no elevo de um sabor único, campo sábio, a tua bondade, aliada à energia do nosso zelo, constrói uma tradição que é já talismã. Cá está, o sempre fantástico reclame do azeite talismã, que continua a apoiar a lenga-lenga do costume, e nós muito agradecemos esse apoio. Aproveito também para relembrar que a lenga-lenga do costume estreia, como aconteceu hoje, todas as terças-feiras às 21 horas, em exclusivo, no canal do YouTube do Comitê Central, que devem subscrever para não perderem nenhum episódio da lenga-lenga do costume, e também para nos ajudarem a atingirmos o objetivo de 500 mil subscritores, um por cada euro embolsado por Alexandre Reis. É uma forma fácil de memorizar qual é o nosso objetivo. Quando não se lembrarem, quantos subscritores é que eles querem mesmo? Já sei, 500 mil, é isso Qualquer dia mesmo. torna-se sinónimo de 500 mil, Alexandre Reis. Em vez de dizer Sim, meio é uma milhão, forma diz, fácil. fulano, olha, Quanto pagou. é que... Quanto é que ganha qual é o salário daquele tipo do Real Madrid? Opa, parece que ganha Exato. duas Alexandres Reis. 2 Alexandre Reis por mês. Aqui Por lá em mês, Espanha pronto, pagam muito está. bem. Exatamente. Bom, chegamos ao último tema desta semana, e é o tema que justifica, Alberto, o teu cartaz luminoso hoje, que diz, lembrando-nos o que é que diz, porque eu sou um bocado miúpe, e neste momento a tua imagem está pequenina no meu ecrã, e Já percebi. eu não posso ir com o dedo ao percebo. ecrã, porque senão a minha falangeta vai ocupar todo o ecrã por uns Exatamente. instantes, e eu Diz, esqueci-me exatamente do que é que dizia aí, mas conta diz lá. o PID da internet. O PID da internet, exatamente, Diz é ele isso. mesmo. Augusto Santos Silva vai ser é ele, o PID da internet. Não sabia que era ele. A propósito, Estou-me a livrar do processo, assim, o processo depois é todo encaminhado para ti. Não, o alegado. Alegadíssimo, coitado do homem. O alegado PID, alegado O Dr. alegado, Santos Silva. Tudo alegado. E não é estranho, a culpa é de uma nossa espectadora, que enviou um comentário que depois suscitou tudo isto. Comentário que nós muito agradecemos à Elsa Maria Cunha. Para já, muito obrigado por assistir à Lenga-Lenga do Costume. E a Elsa Maria Cunha disse-nos assim, há uns dias atrás, estou a citar: um sonho que eu tenho é ver o cartaz que está por detrás do Alberto a dizer: tchau, querido Costa.
Ora, lá está, um sonho bonito. Realmente sonhar Sonhar, o que faz bem, é o que nos é o que nos mantém. ajuda, é o que nos ajuda a levar o dia. Porque no outro dia tínhamos de facto, e também foi o título do programa, foi Tchau Querida, quando a saída da doutora Graça Freitas da DGS. Mas hoje o cartaz do Alberto, portanto, fala num alegado bófia da alegada internet. E isto vem a propósito de quê? Vem a propósito do facto do Presidente da Assembleia da República, portanto a segunda figura do Estado, ter referido há uns dias que era interessante regular as redes sociais. Uma ideia que Augusto Santos Silva lançou assim um bocadinho até se calhar desplicente. Ele diz que apontou que as plataformas destas redes sociais não podem ser zona livre, as palavras são dele, zona livre, e alertou que estas redes sociais estão e estou a citar, enfraquecer as instituições, fim de citação. Portanto, aparentemente o enfraquecimento das instituições é culpa das redes sociais. Portanto, Eu seria capaz de dizer que era das alterações climáticas, por acaso. As instituições sim, também é uma mistura. Também é certamente. Um bocadinho do Facebook e um bocadinho do aquecimento global. Alterações, por acaso, realmente está um calor que não se aguenta. Mas agora já não é o aquecimento global, agora são só alterações, não é? São alterações. Agora qualquer alteração. Qualquer temperatura ou pluviosidade que exista é sinal de uma alteração qualquer. Pumba, alteração climática. Mas, portanto, sim. E portanto, a culpa é das alterações climáticas e das redes sociais, o desgaste e o desgaste das instituições. Não é da corrupção do PE, destes ministros, destas indenizações da TAP, não é destas empresas manhosas que estes sujeitos chegam ao governo arrastam, não é nada disso. Não é das adjudicações diretas de 5 milhões para os palcos. Daquela malta que vai para as redes sociais teclar coisas e isso enfraquece as instituições. Até há gatinhos e tudo, pessoas com fotografias de gatos e de aniversários. Muita de pés junto à piscina. Sim, exatamente. Tudo isso enfraquece. Tudo isso enfraquece as instituições e Augusto Santos Silva veio, portanto, a chamar a atenção para a necessidade de regular. Não sei, eu sei que acompanhas com atenção a carreira de Augusto Santos Silva. Eu sei que nessa carreira de Augusto Santos Silva não é de agora que se nota um certo gosto pelas regulamentações e por regular coisas. Regulalista. Acho que é a palavra técnica é essa. Porque, inclusive, aliás, eu acho que isto é uma coisa antiga em Augusto Santos Silva, porque eu estive aqui a ver um bocadinho da biografia. Não é tão interessante como a do Príncipe Harry, pelo menos não parece que tenha nenhum episódio de queimaduras em extremidades do corpo que obriguem a colocar cremes que eram usados também pela mãe, mas em contrapartida ele despertou para a política na adolescência, integrando sem grande surpresa, porque acho que era mais ou menos obrigatório, grupos de inspiração trotskista, portanto, e logo após o 25 de Abril também os comitês de ação licial da União Operária Revolucionária, por aí fora e tal, portanto militou aqui em coisas também que tinham a ver com a Liga Comunista Internacionalista e por aí fora. LCI, pois era, LCI. Exatamente, LCI, portanto eu estive a ver que... Tem um currículo democrático admirável, portanto. Depois votou no Otelo, portanto isto não é de agora. Não é, claro, como não? E não é de agora, portanto, que se nota em Augusto Santos Silva e, portanto, é coerente esta declaração sobre as redes sociais. Se nota aqui, talvez um espírito imbuído em Augusto Santos Silva de uma perspectiva em que o Estado, de facto, regula bastante mal, regula mal, em todos os sentidos, mas em que regula e portanto, provavelmente é a pessoa indicada para regular. Sobretudo a perspectiva, e o currículo dele mostra isso, a perspectiva de uma pessoa assim, e que não mudou com a idade, que muita gente, quer dizer, vai crescendo e ganhando algum juízo. No caso dele, não parece, ganhou algum verniz, colocou ali um verniz, uma superfície, mas a essência está lá, e a essência é de quem não gosta nitidamente que as pessoas possam dizer o que querem. Porque o problema disto tudo é esse. O problema não é o discurso de ódio. Eles vêm com esta história do discurso de ódio. Isto é uma coisa recorrente, não é? Que não se pode ter discursos de ódio. Mas quem decide o que é discurso de ódio? Porque é que é discurso de ódio alguém dizer mal de uma orientação sexual, por exemplo, mas não é discurso de ódio alguém dizer mal, por exemplo, dos eleitores de um certo partido, por exemplo?
Vamos dizer Sim. o nome, por exemplo, do Chega, eu vejo por aí, para mim tanto me faz, lá está, mas quer dizer, se alguém for às redes sociais insultar do piúrio todos os Uhum. eleitores do Chega, mesmo até pode ser enquanto grupo, enquanto massa, ou especificar alguns deles, ninguém acha que isso é discurso de ódio. Pelo contrário, é um discurso de amor, Pois é, sim, de e eu acho que há tolerância. até um problema montante, se me permites, montante desse, que é o seguinte, por exemplo, se eu tiver um discurso de ódio em relação à pedofilia, não posso ter, Por também, exemplo, todos os também é pedófilos, por contra, mim, todos os pedófilos contra, serão cortados aos bocadinhos e não sei o quê, e atirados aos peixes. sim, por É um exemplo, discurso de ódio, obviamente. sim, ou contra déspotas assassinos, um discurso de ódio em relação aos Kims, por exemplo, da Coreia do Norte. Isso pode, só não pode, também não pode, não, Há sempre alguém que vai decidir o que é e o que não é. E aí o é que que está é o problema. exatamente, o Essa problema, exatamente, subjetividade é que é complicada, não é? é aí a escolha do indivíduo ou indivíduos ou indivíduas que farão essa escolha, não é? É, portanto, o perigo de delegarmos essa Não, decisão Tiago, em quem quer que seja. objetivamente, isto é uma tentativa de impor censura. Não há outra forma de dizer isto. É exatamente o que se passava no Estado Novo com o lápis azul e com a comissão de Sim, censura. e É também é. exatamente a mesma coisa. A diferença é que no Estado Novo isso existiu e isto aqui ainda não existe. Mas por vontade de Então, algumas pessoas, como Augusto Santos Silva, isto existiria. De então, facto. e já agora lanço-te uma questão. Se tu tivesses que dar um palpite, tu dirias que o enfraquecimento das instituições em Portugal, não vamos recuar até ao século XIV, mas que o enfraquecimento das instituições em Portugal, enfim, no panorama das últimas décadas, ter-se-á começado a dar mais ou menos em que altura? Enfraquecimento das instituições. Nós Sim, não quer dizer, temos, nós nem podemos falar muito em enfraquecimento sim, eu só sei, porque não tivemos uma solidificação das instituições por além, certo, não é? Nós temos um certo. regime, tal como é, muito fresquinho, é muito jovem. É, onde eu queria chegar era só ao seguinte, que me parece também Diz. interessante, que é, o Augusto Santos Silva foi deputado à Assembleia da República, ou é deputado, foi, atualmente não é, Agora o presidente. tornou-se deputado pela primeira vez na legislatura que se iniciou em 1995. Uhum. É um dos que Eu veio diria com Guterres, sim. com Guterres, portanto, é pá, mesmo ali no início do que têm sido aqui umas 3 décadas absolutamente de sonho para Portugal. Pronto, respondendo à tua pergunta, a coisa começou-se a agravar com mais Precisamente, não é? intensidade e de forma mais definida Sim, a partir de 95, sim, do é Engenheiro que é uma Guterres. coincidência realmente muito interessante, é só que em 95 não havia redes sociais, ainda houve aqui uma boa década em que Augusto Santos Silva teve uma voz ativa na política nacional, em que de facto essa degradação das instituições começou a ser bastante evidente. E estes anos, pelo menos estes, são anteriores à existência das redes sociais. E E tens portanto, estes últimos anos, estes últimos 6 ou 7 anos certo, de certo. governos do Dr. Costa, e também com a colaboração e a participação ativa do professor Marcelo, que tem feito por degradar as instituições e os cargos que ocupam a um grau que não se imaginava. Nós tínhamos uma certa, apesar de tudo, isto nunca foi, lá está, não, é uma democracia muito fresquinha e um regime muito, muito jovem, mas nunca foi brilhante, mas apesar de tudo tínhamos alguma ideia de que, como é que eu ia dizer isto sem parecer ingênuo, de que as pessoas que estavam lá, além de se governarem, estavam lá também para governar qualquer coisa. Havia uma ideia de... Parecia haver pelo menos, não sei se a palavra vergonha é a palavra correta, mas pelo menos Talvez. algum cuidado. Pudor, talvez. Sim, ou até pode ser pode ser uma coisa não tão moralmente relevante, mas até mais prática, não é? Um certo cuidado para que as coisas não Sim, sejam tão evidentes. não Enfim, desse tantas vistas, não é? Já agora, se for possível, vou tentar fazer isto, sem que as pessoas se apercebam de uma forma minimamente discreta e arranjar aqui uns esquemas com alguma complexidade e tal. Atualmente... Desde o Engenheiro Guterres, começou, ou melhor, e desde o Engenheiro Guterres, daquela gente que subiu à superfície da política com o Engenheiro Guterres, os Costas, os Sócrates, os Santos Silva, que são estes, não é? Estes todos que andam para aí, desde aí a coisa, a tal vergonha, a tal discrição, acabou. É uma geração de ouro.
Uma geração de ouro que tinha tanto para nos dar. Se não fossem as redes sociais a desprestigiar as instituições, É verdade, esta a culpa. geração, Olha, nas quem redes sabe? sociais, esta semana correu aí um quadro com os políticos que estão há mais tempo, ou que estiveram mais tempo no governo em Portugal. O Certo. número 1, portanto, independentemente das preferências partidárias de cada um de nós, certo. ali pode-se ter uma noção Uhum. de quem fez mais mal ao país, ou de quem achar que isto está bem, de quem mais contribuiu para que o país esteja como está. O Certo. primeiro classificado é o Dr. António Costa. Julgo que de todos, Considerando todos os cargos, não é? não, ministro, do governo, ministros, acho eu. Ministros, Ministros, ok. desde o 25 de Abril, a pessoa que Certo. teve mais tempo no governo é o António Costa. Acho que a segunda pessoa talvez seja o Augusto Santos Silva. Ou se não é a segunda, é a terceira ou a quarta, anda por ali. Quer dizer, são estes nomes. Sim. Boa parte deles são estes nomes do PS e que vieram ao de cima com o engenheiro Guterres. Portanto, estas pessoas é que fazem disto o que isto é. Quem achar que o que isto é impecável, é ótimo, pronto, deve agradecer a estas pessoas e escrever-lhes uma carta Exatamente. de louvor e tal. Quem não achar isso, quem achar que o país não está assim propriamente no melhor do dia, deve culpar estas pessoas. Depois das redes sociais. Claro, a culpa é das redes sociais, porque as redes sociais é que revelaram este quadro. Este quadro anda bem no Twitter, por exemplo. É uma vergonha, não devia. Essas coisas não se deviam reproduzir. Pois não, lá está. Desprestigiando as instituições, confirma-se. Exatamente, desprestigiando. Confirma-se. Como quando as redes sociais amplificam, por exemplo, a notícia de que o secretário de Estado tal é capaz de ser um bocadinho trafulha, ou o ministro tal está metido numa atrapalhada qualquer. As redes sociais amplificam isso, é evidente. E é chato. Sim. É chato. É chato, mas de certeza que se vai resolver. Que Augusto Santos Silva vontade não lhe falta. Terá ideias sobre como resolver esse assunto e nós vamos esperar que ainda demora alguns dias. Deixa-me só lembrar-me de uma coisa, sim. ou lembrar as pessoas de uma coisa. No tempo de Salazar, ou em qualquer ditadura, eram proibidos ajuntamentos, mesmo que fossem pequenos, e mesmo conversas de 5 ou 6 amigos num café, provavelmente tinham alguém à escuta, ou corriam esse risco de ter. Isto porque não havia redes sociais, isso eram as redes sociais da altura. É um bocado triste que tenhamos trocado as conversas diretas em face a face por uns bitites que se lança aí nas redes. É verdade, mas isso é outra questão. Isso tem a ver com a tecnologia, a evolução tecnológica, não tem a ver nada com a questão política. Do ponto de vista da política, as redes sociais e o medo que as redes sociais provocam ao Dr. Santos Silva, por exemplo, era o medo que um pequeno ajuntamento provocava ao professor Salazar. Certo. É o problema. A questão é que não são aqui 5 ou 6 pessoas num café, na realidade são 5 ou 6 aqui, 5 ou 6 acolá, são nada delas, como havia antes também em muitos cafés, acontecer umas conversas pelo país fora. E o professor Salazar não achava isso, não achava bem. Não achava piada, pois, e a classe política hoje parece continuar a não achar muita piada que as pessoas conversem sobre temas, nomeadamente sobre temas políticos. Nós vamos esperar que este lápis azul comece a riscanhar um bocadinho mais para a frente, pelo menos que não seja antes da próxima terça-feira, porque à terça-feira que estreia a Lenga-Lenga do Costume e nós contávamos fazer ainda a da próxima semana, portanto vamos fazer fé nas burocracias do Estado português e valha-nos isso, que qualquer medida tomada neste sentido demora um bocadinho a ser implementada. Eu tenho que acrescentar, Tiago, desculpa, é muito triste então? que o Partido Socialista, que em tempos foi um partido que lutou pela liberdade em Portugal, é preciso dizê-lo, e foi determinante através do Dr. Soares, mas não só, no 25 de novembro, e hoje tem vergonha de 25 de novembro. Eu hoje vejo uma das suas principais figuras dizer uma coisa destas e que ninguém se insurja. É capaz, acredito que o Sérgio Sousa Pinto se insurja, é sempre a exceção do costume. É sempre o Sérgio Sousa Pinto. Sim, mas mais ninguém. Coitado. Não lhe arranjam alguém para fazer um bocado de companhia. Aquilo deve ser deprimente, é uma solidão, não é? Tirando Sérgio Sousa Pinto, tu não vês ninguém do PS que gostam de invocar aí o amor à liberdade e um currículo, já não é bem antifascistas, porque estes não têm idade para isso, mas pronto, gostam de fingir que o forem. Eu, aos 11 anos já combatia o Salazar, então, exatamente, sim. Ainda estava ali a sair da creche e já estava a combater o fascismo e não sei o quê. Essa gente invoca essas coisas, despeja em cima de nós essa retórica barata, e na realidade houve frases destas, e no fundo, e às vezes mesmo cá de cima, concordo. Sim. É isso. Sim, antes de tudo mais, como tu dizes, fazendo tábua rasa desse passado do PS, que foi
decisivo para Sim, foi. o futuro do país. E é neste tom de algum um tom comedido, um tom não exatamente deprimente, mas na expectativa de que possamos continuar a fazer esta coisa que para aqui fazemos, que nos vamos despedir, não sem antes lembrar que voltamos na próxima semana às 21 horas, em exclusivo no canal do YouTube do Comitê Central, e por favor também subscrevam o podcast A Lenga-Lenga do Costume, procurando por A Lenga-Lenga do Costume, é mais fácil encontrar, em Apple Podcast, Google Podcast e Spotify. Alberto, nós ficamos por aqui, agradecendo mais uma vez o apoio do Azeite Talismã, e sendo assim, boa noite a todos e até para a semana. Obrigado. Adeus, boa noite.